paz do Senhor, professores, graças a Deus, estamos mais uma vez aqui para estudarmos mais uma lição. Desta vez a lição de número 3, que tem por título Clamor e Libertação, a liderança de Otiniel. E eu e a Rose, né, nós estaremos aqui hoje para comentar essa lição. E já para iniciar, vou pedir para você fazer uma oração, Rose. Ok. Oremos então. Senhor Jesus, Deus, Pai querido e amado, estamos aqui para te agradecer por essa rica oportunidade. Queremos pedir também que o Senhor abençoe cada professor, abençoe as classes, que esse estudo seja para a honra e glória do seu soberano nome. Amém. Amém. Bom, o nosso texto principal, ele diz assim: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. Está em Juízes 3 e 9. E o resumo da lição diz que a liderança servidora e abnegada é uma marca da vida cristã. Então, vamos falar bastante sobre liderança nessa lição, né? E eu vou pedir para você ler para nós os objetivos, Rose. Ok. O primeiro objetivo é entender o contexto e o propósito da opressão dos mesopotâmicos sobre os israelitas, conhecer o perfil de Otiniel e o primeiro juiz de Israel e refletir sobre o poder capacitador do Espírito Santo. Amém. Bom, nessa lição, hoje, né, a partir dessa lição, nós daremos início a falar sobre a história dos juízes em si, né, Rose? Sim. Porque até então, as duas primeiras lições, nós estudamos mais um panorama do livro de Juízes. Agora, a partir de hoje, nós vamos aprender sobre esses homens que teve uma importância muito grande na história de Israel. Homens que, alguns deles são citados na galeria dos heróis da fé, homens que fizeram uma grande diferença na história de Israel e que deixaram aí um exemplo para nós. E, então vai ser muito importante, né? Vamos aprender com as suas fraquezas, com as suas personalidades, com seus defeitos, e enfim, eu acredito que será de grande valia para cada um de nós, para os jovens, que esses homens realmente eles deixaram um grande exemplo, não somente naquela época, para o contexto daquela época, mas para nós hoje. Por isso nós estamos estudando sobre eles hoje, porque eles realmente fizeram uma diferença naquela época e os seus exemplos falam até hoje. E se nós seguirmos esses exemplos, eles farão também diferença na nossa vida. Aquilo que eles trouxeram de bom, as suas histórias, né, vai servir em algum momento para a nossa vida também, para a vida dos jovens. Não é, Rose? Muito Sim. importante essa lição sobre esses homens, não é? É isso mesmo, Edna. Quando a gente estuda esse personagem, a gente pensa em liderança. Ele foi um grande líder. Sim. Essa lição ela vai falar não só com os jovens que são liderados, mas também com professores, com líderes de jovens, com regentes, com você que lidera na sua casa. Sim. Essa lição é para o líder, né? E para o liderado também. O liderado vai ser líder de alguma forma, né? Sempre tem alguma coisa que a gente pode aprender, né? Sim, sim. Bom, e eu vou ler uma parte aqui da nossa introdução, está mais ou menos na metade da introdução, que fala assim: a trajetória de Otiniel nos proporciona valiosas lições para a vida cristã, abordando temas como a provação como instrumento de crescimento espiritual, o poder do arrependimento e da oração, os perigos do jugo desigual, os princípios para um casamento segundo a vontade de Deus e a verdadeira liderança fundamentada na obediência e na capacitação do Espírito Santo. Que este estudo nos inspire a confiar no agir de Deus, mesmo nos momentos de crise. Então, nós vemos que são temas bem importantes e temos para o nosso contexto atual, não é? Olha só, crescimento espiritual, arrependimento, oração, perigos de jugo desigual. Então, tudo isso nós veremos nessa lição e são temas que nós vivenciamos, nós vivemos isso no nosso dia a dia. Por isso, vai ser muito importante a gente falar sobre isso.
No primeiro ponto, o povo de Israel sob a opressão mesopotâmica. A aprovação de Deus. Quando a gente pensa na aprovação de Deus, por que Deus permite a aprovação? Isso é uma pergunta até que é feito muito, né? Por aqueles que estão passando na aprovação, por aqueles que veem alguém passar por uma aprovação. É algo que é uma pergunta que se repete muitas vezes. Por que Deus permite, não é a aprovação? Nós poderíamos citar aqui vários motivos, o porquê de Deus permitir a aprovação. Mas uma das razões é a correção do seu povo, para que a fé do cristão ela aumente, para que o cristão ele possa aprender com a aprovação, não é? O próprio Paulo fala alguma coisa sobre isso, que a aprovação, quando nós estamos na aprovação, nós passamos por um processo, não é? E o final desse processo é a experiência. Porque toda prova que você passa vai gerar alguma coisa. E uma das coisas que gera é a experiência. Então, não foi diferente naquele momento ali na história de Israel. O que aconteceu ali? Nós vimos nas 2 lições anteriores que Israel, eles adentraram a Terra Prometida, eles perderam um líder muito importante que foi Josué. Josué morre ali no final do livro de Josué, é descrita a morte dele. E agora esse povo que nasceu no deserto, agora eles entram na Terra Prometida. Sob a liderança de Josué, o povo conquistou a maioria das terras que eram para ser conquistadas. Mas ainda ficaram algumas terras para serem conquistadas. E agora esse povo que resta, que ficou, eles têm essa incumbência de continuar conquistando aquelas terras. Só que agora eles não têm mais um líder como Moisés. Agora eles não têm mais um líder como Josué. Nós vimos na primeira lição que Josué morre e não deixa um sucessor, não é? E nós vimos também que nesse momento que era necessário eles continuarem essa conquista, o que o povo faz? Eles pedem orientação a Deus. E nós estudamos isso, né? Vimos que Deus orienta, Judá que vai iniciar essa conquista. Mas no meio dessa conquista, o povo acaba se perdendo, Rose, não é? Diz a Bíblia que eles se assentaram e começaram a conviver com aquele povo, com os cananeus. Algo que não era para se fazer, porque qual era a ordem de Deus? Era para eliminar o povo, né? Mas eles fizeram o contrário, começaram a conviver com aquele povo. Isso gera o quê? Uma tristeza em Deus. Gera, ou a própria lição aqui fala, que Deus ele se ira. Por quê? Não foi aquilo que Deus pediu. Houve uma desobediência ali. E o resultado da desobediência também é a aprovação, Rose, né? E veja bem que essa aprovação foi algo que o próprio povo procurou. O próprio povo buscou essa aprovação, né? E agora eles estão ali, diante dessa situação, eles começam a perder batalhas, né? E aí, o que acontece? Deus levanta aquelas nações ali, que eram para ser conquistada por Israel, Deus usa essas nações para que possa corrigir o povo de Deus. Aqui na nossa lição, o comentarista fala, o texto bíblico destaca que Deus permitiu que ficassem na terra alguns de seus inimigos. Eles permaneceram ali para que a nação israelita fosse provada. Então, nós vemos que foi uma permissão de Deus. Deus poderia, mesmo que o povo tinha perdido algumas batalhas, Deus poderia ter orientado, dado uma nova estratégia para o povo, mas Deus permitiu. Por quê? Porque houve desobediência. Então, muitas vezes na nossa vida não é diferente, na vida do jovem não é diferente. Algumas coisas podem dar errado por causa da desobediência, não é? Aí começa a gerar essa aprovação. Outra coisa importante aqui que ele coloca, era uma forma do Senhor treinar a nova geração na arte da guerra.
Uma vez que eles não haviam experimentado as batalhas de seus antecessores, era preciso ter os seus próprios desafios. Deus não quer um povo fraco que não saiba manejar uma arma na peleja. Olha que coisa importante. A prova, ela muitas vezes também serve para que nós possamos vencer os nossos próprios desafios, não é? Os jovens, eles precisam ter as suas próprias lutas, sem a dependência dos pais. Porque o que acontece? O jovem, até determinado momento da sua vida, ele está ali em um lar, onde o seu pai é o provedor do lar, a mãe está ali orientando, ele vê a luta que acontece ali, mas muitas vezes essa luta não está diretamente sobre ele, não é? Quem luta mais é o pai, quem luta mais é a mãe, que sente esses desafios, essas provações todas. Só que chega um determinado momento que o jovem ele vai ter que lutar as suas próprias batalhas. Então isso também é muito importante. Por isso que muitas vezes Deus permite a luta na vida do jovem. O jovem estuda, faz uma faculdade, começa a trabalhar. Muitas vezes ele não consegue um trabalho, ou então se consegue trabalho, está ali no trabalho e começa a sofrer perseguição, começa a sofrer lutas no trabalho. Isso é uma forma do jovem ganhar autonomia, ganhar independência, porque ele não vai ter sempre o pai ou a mãe para lutar por ele, por mais que os pais ainda continuam dessa forma, continuam intercedendo, orando, dando conselhos, mas algumas coisas o jovem vai ter que fazer por ele mesmo. Então a luta na vida do jovem, muitas vezes é para isso, para que ele possa ele mesmo vencer os seus desafios, aprender a lutar. E é muito importante, como o comentarista coloca aqui, que Deus não quer um povo fraco, que não saiba manejar uma arma na peleja, não é? Então a luta, muitas vezes, professores, fala na sua sala, ela serve para isso, para que o jovem possa aprender, para que ele possa ter os seus próprios desafios. E aqui no finalzinho desse ponto, ele também fala da experiência, né, que eu já falei, que é algo que o apóstolo Paulo falou, né? Ele fala aqui no final que o propósito divino não era a destruição do seu povo, mas o seu aprendizado e fortalecimento. As nações se viraram contra Israel, eles se tornaram, foram escravizados, mas Deus não queria eliminar o povo, Deus queria que eles aprendessem. E da mesma forma, na minha vida, na vida de cada um de nós. Então, que a gente possa entender, que os jovens possam entender que a luta, ela serve para muitas coisas, entre elas, para que ele possa ter um crescimento, para que ele possa amadurecer, para que ele consiga lutar as suas próprias batalhas. Você quer comentar alguma coisa nesse ponto, Rosa? Não, Edna, eu acho que é isso aí que você falou mesmo. Tá certo. Bem falado. Amém. Então, eu vou pedir para você comentar a desaprovação de Israel e voltando a ser escravos. Ok. Tendo todo esse contexto, né, Edna, que você já falou para nós, o povo não foi aprovado. O povo passou por um teste e eles não conseguiram ser aprovados. Deus havia falado para eles que era para que eles não se misturassem com as nações que ali estavam. Onde que Deus falou isso para ele? Lá em Deuteronômio. Lá em Deuteronômio 7:3, Deus fala claramente com eles, assim, ó, no 7, né? Vocês vão entrar na terra, eu permitirei que vocês adentrem a terra, e chegando lá, não se misturem, não se casem, não tomem as filhas dos filisteus, dos amorreus, de todos aqueles moradores daquele lugar. Pelo contrário, lutem, tirem eles de lá, porque a terra foi dada para vocês. O que eles fazem? Eles preferem se juntar àquele povo. Para eles estavam em comodismo. Eles entraram, venceram a batalha e aquele povo virou não escravo, mas eles estavam submissos
a Israel. Então, eles tomaram pegaram esse momento aí, usaram em favor deles e desobedeceram uma lei feita lá em Deuteronômio, um mandamento, né? E infelizmente deu muito errado. O interessante, Edna, é que alguns podem pensar, mas por que eles não podiam se casar? É porque eles eram de outro país? Era étnico isso? Não, não era étnico. Era espiritual. Se aquele povo adorasse o Deus de Israel, não teria problema nenhum em eles se casarem e oferecerem as filhas em casamento. Não era esse o problema era espiritual. Aquele povo era pagão, aquele povo era um povo que cria em outros deuses, e isso fez com que essa mistura, né, esse sincretismo todo aí, apagasse a identidade do povo de Deus. Sim. O povo de Deus, eles não estavam mais se reconhecendo como povo de Deus. Eles estavam totalmente envolvidos com a idolatria. E esse foi o grande problema, né? Então, a mistura levou à perda de identidade e de valores que eles tinham, que eram valores judaicos. E aí, para mais adiante, Paulo também fala sobre esse jugo desigual, Edna. Sim. Porque o jugo desigual, ele é um problema muito sério. Ele é um problema sério e, assim, alguns podem não levar em consideração o jugo desigual, mas espiritualmente a carga é muito pesada. Uma mãe que crê em Deus, com um pai que adora outros deuses, por exemplo, na criação dos filhos isso vai interferir muito. Muito, isso vai ser muito sério, né? Então, normalizar isso, na época de Paulo já não era tão fácil, ele fala lá em 2 Coríntios sobre isso, né? Ele fala que deixa eu ler aqui, 2 Coríntios 6:14, não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça com a maldade? Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial, né? O que há de comum entre o crente e o descrente? E aí ele vai falando, então ele já vai aconselhando o povo lá, né? Há 2000 e alguns anos atrás. Trazendo para os nossos dias atuais, Edna, é um problema maior ainda, porque hoje a nossa sociedade é uma sociedade muito liberal, né? E isso vem afetando muito a igreja. E aí, no próximo ponto, já falando sobre esse afetar a igreja, alguns voltam a ser escravos, né? Que é o título do subtópico aí. Em decorrência da perda da identidade, vivendo sob a influência de falsos deuses, os israelitas se esqueceram do Senhor. E isto mostra que decisões refletidas e relacionamentos estabelecidos fora da palavra de Deus levam ao desvio e até mesmo à apostasia. E isso aqui é muito sério, ó. Muitos acreditam, a gente precisa falar com os jovens sobre esse assunto aqui, porque se algum está envolvido num relacionamento, né, de alguma maneira que venha trazer um jugo desigual aí, né? Olha essa fala do comentarista. Muitos acreditam que diferenças de confissão de fé e valores espirituais não são aspectos importantes na hora de decidir sobre namoro e casamento, que vão se resolver com o passar do tempo. Este episódio mostra o oposto. Por essas escolhas erradas, a ira divina novamente se acendeu aos israelitas. E eles passaram a viver como escravos, né? E aí a gente vai ver que eles são escravizados, passam aí
os 18 anos nessa escravidão. Não são tempos fáceis para eles. Deus tem misericórdia, mais uma vez o povo clama ao Senhor, eles clamam e o Senhor envia alguém que vai ajudar, né? E eles são oprimidos aí pelo rei da Mesopotâmia. Deus não quer que aqueles que foram libertos voltem à escravidão. A gente estudou em Gálatas, né, Edna, não muito tempo, e a gente falou bastante sobre esse versículo aqui. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, né? É aquela questão, sempre estar de olho no Egito, no que o Egito oferecia, né? Ora a cebola, ora o pepino, né? Mas Deus tem muito mais, né, Edna, para o povo. E é complicado, Rose, porque essa geração que começa, que é escravizada aqui, eles não viveram a escravidão do Egito. É verdade. Então, eles viveram no deserto, passaram pelo deserto, mas eram livres. Sim. Né? Agora, eles vão vivenciar ou viver aquilo que os seus antepassados viveram. Sim. Né? Aquela opressão, né, do inimigo. É muito difícil. Deus quer um povo forte. Deus quer um povo forjado para a guerra, para a luta, né? E há não muito tempo antes, Josué, que era um grande líder, principalmente um líder de guerra, né? Estava ali com eles. Então, eles se esquecem muito fácil, o povo se esquece muito fácil do que Deus tinha feito, né? Então, isso é um perigo muito grande, Edna, nessa questão da união com pessoas que não fazem parte daquilo que você acredita. É muito sério. Então, porque eles, na lição anterior, nós vimos que eles se assentaram e começaram a conviver com aquele povo, né? Agora, eles fazem pior. Eles trazem esse povo para dentro de casa. Sim. Porque quando os homens casam com mulheres ali daquelas cidades e vice-versa, eles passam a habitar juntos dentro de um lar. Sim. E é aquilo que você falou sobre a orientação dos filhos. Né? Sim. Porque um tinha, a Mesopotâmia, ela era politeísta. Os deuses eram vários deuses. Israel sempre acreditando num único Deus. E agora, dentro do lar, tem essa mistura. Né? Sim. Então, eles fizeram muito, muito pior. E isso traz um exemplo para nós. O que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa, né? Sim. E aí nós somos taxados de intolerantes, quando nós queremos defender que o nosso Deus é o Deus que resolve, é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o único Deus. O nosso Deus é o único Deus. Então, quando a gente entra num sincretismo desse, procuramos a questão mesmo que eles estavam procurando esse problema para si mesmos, né? Então isso é muito sério. Sério. E aqui no nosso subsídio 1 aí, Rose, no finalzinho, ele falou uma coisa interessante, olha, quando o povo de Deus faz concessões ou rebaixa os padrões dados por Deus, perde as bênçãos de Deus, a sua orientação e a sua proteção. É aquilo que você falou, Deus tem muito mais. Sim. Então, enquanto o povo estava de olho nas coisas do mundo, nos pepinos, em tudo aquilo lá, Deus tinha muito mais. E quando o povo começou a fazer essas concessões, não, vamos casar com nossas filhas com eles e tal, e isso eles acabaram perdendo a bênção de Deus e ganhando a escravidão. Olha que coisa, né? E é a mesma coisa hoje. Nós não podemos fazer concessões, porque o nosso Deus, como a Rose acabou de falar, ele é o único, ele é exclusivo, ele quer exclusividade. Né? E quando a gente começa com essas concessões, a gente acaba perdendo a bênção de Deus. Bom, o nosso segundo ponto vamos entrar agora e falar sobre esse juiz que Deus então levanta. Porque o povo é escravizado, durante algum tempo ele fica sendo oprimido pelo rei da Mesopotâmia, né? E agora acontece uma coisa, o povo começa a clamar, né? Olha, o sofrimento é tão grande porque às vezes o crente só clama
quando vem o sofrimento. Muitas pessoas só clamam quando vem o sofrimento. E foi o que aconteceu aqui. O povo começou a sofrer a opressão, tinha que pagar imposto para aquele rei, e o sofrimento, e isso, eles caíram em si e começaram a clamar. E é interessante quando a gente fala de clamor, Rose, porque eu estava lendo, né, e meditando que a Bíblia fala várias vezes sobre clamor, que alguém levantou um clamor, que uma nação levantou um clamor, Deus usou um rei, né, propôs um clamor para a nação, não é? E é muito interessante essa coisa de clamor, porque o clamor, ele é diferente do grito, Rose. Muitas pessoas estão gritando, mesmo para chamar a atenção de Deus, elas usam o grito. Mas o clamor, às vezes você não precisa nem abrir a sua boca, porque ele começa lá dentro de nós. O clamor, ele está ligado a quebrantamento. O grito está ligado a barulho, já está falando, é grito. Mas o clamor, ele está ligado a quebrantamento, a contristamento, a arrependimento. E quando isso acontece, Deus, ele ouve, Deus atende. Toda vez que se faz um clamor, se nós observarmos a história da Bíblia, todas as histórias que houve um clamor, a Bíblia fala que Deus respondeu o clamor do seu povo. Muitas vezes não vai responder na hora, muitas vezes não responde na hora, mas ele responde. Nós vimos isso quando Deus estava falando com Moisés lá no deserto, né? Que o povo estava escravizado lá, e Deus fala para Moisés, Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, vale a pena a gente clamar ao Senhor. Olha o que o comentarista fala aqui. Diante da opressão do inimigo, restou ao povo clamar ao Senhor. Clamor é um pedido de socorro em momentos de grande aflição e necessidade. Quando tudo parece perdido, alçar a voz pedindo ajuda divina é a melhor saída. Então, nós sabemos que Ele é a única solução, Ele é o nosso refúgio, aquele que tem o poder de responder às nossas orações. Então, quando nós clamamos, nós podemos ter essa certeza que o Senhor, Ele responde. E aqui ele fala também sobre contrição, né, que é o clamor, ele está ligado a essa contrição, a esse quebrantamento. E ele fala que o coração de Deus é tocado quando há arrependimento. E somente por meio de arrependimento há restauração e avivamento. Olha que interessante, ele fala que por isso, ouvindo o gemido, não ouviu o grito, não ouviu o barulho, ele ouviu o gemido do povo. Né? E ouvindo o gemido, Deus levantou um libertador chamado Otiniel ou Otoniel. E esse foi o primeiro livro, o primeiro juiz, né, que é destacado aqui na história de Israel. E quem era Otiniel? Quem era esse homem? Já entrando aqui no segundo ponto, o comentarista fala um pouquinho sobre ele, né, diz que ele era filho de Kenaz, irmão de Caleb. Então ele tinha em sua família alguém em quem se inspirar e seguir seu exemplo. Caleb foi um grande homem, né? Foi um homem que foi muito usado por Deus, um homem de fé, um homem de coragem. Então, Otiniel tinha esse exemplo. E o nome dele eu achei muito interessante, Rose. Ele diz que o nome dele significa leão ou força de Deus. E foi essa força que Deus levantou, né? Para poder libertar Israel naquele momento. Nesse ponto aqui, ele fala essa questão da liderança. Por quê? Até então, Otiniel, ele não tinha um cargo. Ele era alguém que estava ali, ele tinha um passado de coragem, porque lá no começo do livro, nós vemos que ele conquistou uma cidade. Sim. Então, ele tinha um passado de coragem, mas ele não tinha um cargo. Depois que ele passou a ser juiz. Porque lá no começo da nossa lição, Rose, no nossa orientação pedagógica, tem algumas perguntas sobre liderança. Sim. Ele fala assim, o que é liderança? O que é liderança cristã? A liderança é inata ou pode ser desenvolvida? Deus capacita para o exercício da liderança? O que é uma liderança servidora? É possível liderar sem ter algum cargo? São perguntas bem importantes, bem interessantes, que a gente pode até iniciar a nossa aula fazendo essas perguntas, discutindo isso ali com a sala, né? E nós devemos entender o que sobre liderança? Que liderar não significa mandar.
Né? Muitas pessoas pensam que liderar é mandar, ó, vai lá e faz isso. Eu fico aqui sentada, vai lá e faz isso, pega uma água, pega um café para mim, faz só mandar. Mas a liderança, ela não é isso. Liderar não é mandar. Liderar é influenciar com exemplos. Né? É influenciar dando exemplo, é fazendo também, é fazendo primeiro, né? Mostrando, olha, é assim. Então, liderar, essa questão da liderança é muito importante. E muitas vezes nós carecemos, não é, de líderes que têm essa postura que a lição está falando, essa postura de Otiniel, de coragem, de quebrantamento, enfim, que tenha essa postura. Ele fala aqui que, ó, isso mostra que, independentemente da posição ou do cargo que alguém ocupa, é possível liderar. Então, nem é preciso ter um cargo para liderar. Às vezes, a pessoa começa a liderar depois que ele é visto. Aí ele passa a ter um cargo, né? Interessante. Líderes influenciam, inspiram, guiam, apoiam outras pessoas. Então, nós vimos, não é só mandar. O líder, o verdadeiro líder, ele faz tudo isso. E principalmente o líder cristão, né? Como falou aqui, né, sobre a liderança cristã, uma liderança servidora. O líder cristão é aquele que serve. Nós temos o exemplo maior de líder a Jesus. Ele foi o maior líder que passou aqui nessa terra. Ele serviu, ele viveu uma vida de humildade, e ele fala uma coisa muito importante. Ele fala assim, ele falou, né, o meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Olha que exemplo lindo de liderança. Enquanto muitos líderes não querem trabalhar, só querem mandar, né, os seus liderados fazerem, Jesus, que foi o líder por excelência, ele fala, o meu pai trabalha e eu trabalho também. Então, esse é o verdadeiro sentido da liderança servidora. A liderança servidora é aquela que está disposta, aquela pessoa que está disposta a despojar de si mesmo, é deixar o seu bem-estar em prol dos seus liderados, é deixar o seu bem-estar para ajudar os seus liderados, para, se for preciso, pôr a mão na massa. Nós temos o exemplo de Neemias também, sim, que foi um grande líder, né? Que trabalhou junto ali com o povo. Ele não ficou só falando, faz assim, faz daquele jeito, não, ele trabalhou junto. Isso é uma liderança servidora, não é? E esse último texto aqui, eu gostaria que nós, como professores, pegássemos isso aqui para nós. Olha o que fala aqui. Na perspectiva bíblica, a liderança começa com um serviço humilde. O verdadeiro líder não busca reconhecimento pessoal, mas deseja edificar e guiar outras pessoas para o cumprimento dos propósitos de Deus. Professor, que nós possamos ter essa postura, que a gente possa entender esse texto aqui e que nós possamos fazer isso, porque dentro da nossa sala nós somos líderes. Eu sou líder, você é líder, então que a gente possa viver isso daqui. Não buscar esse reconhecimento pessoal. Nós não estamos aqui, nós não estamos na nossa sala para buscar esse reconhecimento pessoal. Embora muitas vezes a gente é reconhecido, não é? Mas não é essa a nossa intenção. A nossa principal intenção é que, olha só, deseja edificar e guiar outras pessoas para o cumprimento dos propósitos de Deus. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que já passou pela minha sala, Rose, que hoje é um maestro, que hoje é um músico, enfim, que está atuando na obra de Deus. E eu sei que alguma coisa eu consegui transmitir para ele, através da minha liderança na época. Então é isso que nós devemos fazer, professor, desejar isso, edificar, guiar alguém, influenciando com bons exemplos, né? Para que eles também possam, em algum momento, ser um líder também. Amém? Sim. Se você quiser falar mais alguma coisa sobre liderança, Rose, você fica à vontade, e você pode também falar sobre essa questão do casamento e princípios. Tá bom, Edna. Sobre essa liderança, uma coisa interessante que eu percebi lá com o Otoniel é que a gente já sabe que ele não era nada, né? Na visão aqui, talvez até nossa mesmo,
E ele não tinha cargo, ele não tinha tantas perspectivas, mas ele era um ouvinte esperto. Ele ouviu o pai da Axa dizendo assim: aquele que for à batalha e que vencer em Debir, eu darei a minha filha. E ele consegue excelente casamento com essa moça. Qual foi a prioridade dele? Eu quero alguém que tenha os mesmos princípios e valores para que nós possamos unir os nossos princípios e valores e construir uma família em cima desses princípios e valores, que são os princípios e valores da palavra de Deus. Eu falei muitas vezes princípios e valores, mas foi isso que ele fez. Ele atentamente olha, vê a oportunidade. Davi também fez isso, né? Sim. Davi fez isso. O que será dado para o homem que vencer aquele gigante? Bom, vou dar a minha filha. Vai estar livre dos impostos. Davi também foi muito esperto. E esse homem, que talvez nós pensássemos não tem perspectiva nenhuma, nunca poderia ser um líder, agora ele entra na história como um homem muito atento. E, claro, Deus sabe de todas as coisas, né? E ele se casa. Então, o casamento de Otoniel demonstrou virtude. Na realidade, ele demonstrou virtude ao unir-se a uma jovem do seu próprio povo, né? Essa Axa, ela também era uma mulher muito sábia, né? Ela era uma mulher, uma grande líder aí e virtuosa. É aquela mulher de Provérbios 31:10. Por quê? Ela vai lá e dentro do relacionamento dela, já no casamento, ela olha, conversa com o marido e fala: seria bom que você conversasse com o meu pai. Ela nunca passa à frente dele. Eles dois, em comum acordo, decidem: vamos buscar aquela terra que tem água. Lá vai ser bom. Lá vai ser bom para a gente viver. E ele vai lá, conversa, e eles vivem muito bem. O Caleb acha o pedido justo, sensato, e ele foi prontamente atendido. Mas foi ela quem o convenceu a conversar com o pai, né? Ela viu que algo era bom para os dois, bom para a família, e ela foi lá e conseguiu agir dessa forma, né? Então, a atitude de Axa ensina sobre a confiança, a iniciativa e a busca por bênçãos legítimas, enquanto o casal, como um todo, ilustra princípios fundamentais para um casamento abençoado. Fé, esses são os princípios. Fé, parceria, sabedoria, propósito comum diante de Deus. Essa é a fórmula, Edna. Não tem como dar errado, né? E, claro, orando, se consagrando, buscando no Senhor para que Ele também abençoe esse casamento, né? Então, isso é muito importante. Que bom que eles estavam no mesmo pensamento, mesmo né? Propósito. E deve ser assim hoje também, né? Bom, nosso último ponto fala sobre capacitados pelo Espírito do Senhor. Porque Deus levantou Otiniel e todos os juízes que foram levantados ali por Deus, mas eles não tinham, como você falou, né, homens sem perspectiva, homens que alguém olhava e não dava nada por eles, e o caso aqui de Otiniel mesmo. Mas Deus levanta esse homem e ele capacita com o seu espírito. Ele capacita, não é? Olha que fala, Deus não somente levantou Otiniel, como também lhe revestiu com seu espírito. Nós já falamos algumas vezes em lições anteriores como acontecia essa capacitação, essa atuação do espírito no passado. Eu acho que esse ponto a gente não precisa nem se deter muito, né? Porque a gente sabe que o Espírito Santo ele não estava... ele não atuava como ele atua hoje, né? Naquele tempo,
o Espírito vinha sobre aquela pessoa para que ela pudesse exercer uma missão específica, para que ele pudesse exercer um propósito específico. No caso de Otiniel, ele foi levantado por Deus para libertar Israel naquele momento e para julgar, posteriormente, para julgar Israel. Ele permaneceu como juiz depois. E isso foi uma capacitação do próprio Espírito de Deus, que capacitou ele para fazer aquilo. Então, naquele tempo, o Espírito agia dessa forma. Ele vinha sobre a pessoa, capacitava aquela pessoa para que ela pudesse exercer aquele trabalho. O finalzinho do ponto fala assim: esta capacitação resulta de uma experiência direta com o Espírito de Deus, que concedia unção e força sobrenatural para agir. Então, era uma experiência que eles passavam a ter com o próprio Deus, com o Espírito de Deus. E essa experiência, né, concedia unção, força para eles, né? Hoje é diferente, né? A capacitação do Espírito hoje é diferente, né, Rose? Sim. Como que você fala aí sobre isso? Hoje a capacitação do Espírito Santo, Edna, é um pouco diferente. O Senhor sempre agiu na história, isso é fato, né? Isso é fato, ele ainda age hoje, graças a Deus, né? Mas a gente tem lá, como você já disse, o Espírito derramado individualmente sobre cada juiz. Eles eram capacitados dessa forma, assim como os profetas, assim como todos aqueles que eram usados, né? Até na construção do tabernáculo, quando eles vão fazer a arca, né? Até os pintores, os escultores, eles foram cheios do Espírito para aquela obra. Então, o Espírito era derramado assim. Aí veio o Pentecostes, né? Em Atos 2 lá, o Espírito foi derramado sobre os discípulos para testemunhar com poder e ousadia. Isso aconteceu. O batismo com o Espírito Santo, ele é uma experiência já posterior a isso, para nós hoje, né? Por meio do qual o crente é revestido pelo poder. E o crente é revestido pelo poder para quê? Para que ele trabalhe na obra do Senhor, para que ele pregue o evangelho. Sim. O crente, ele é revestido para que tudo que for feito seja para a honra e glória do Senhor, né? Para que o nome de Jesus cresça e que essa pessoa humildemente diminua mesmo, né? E fala sobre a atual dispensação, concede dons ministeriais também, espirituais, e tudo isso para edificação da igreja, né? Tem um ponto importante aí, Edna, que ele fala que reconhecer a nossa fraqueza é o primeiro passo para receber o poder que vem do alto. É uma pergunta que está lá no Pense, eu não sei se você ia falar sobre isso, mas... Não, pode falar, por favor. Para que um líder alcance sucesso em sua trajetória, é fundamental ser capacitado pelo Espírito do Senhor. Sim. E aí ele faz a pergunta: e qual é o caminho para ser capacitado, Edna? Ele mesmo responde: reconhecer a nossa fraqueza, né? Verdade. Reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer que Deus é quem pode todas as coisas. E aí quando a gente vê uma pessoa que não tinha condição nenhuma trabalhando na obra do Senhor e a obra sendo feita e tudo dando certo, aí a gente olha e fala, realmente foi Deus quem capacitou. Por mim mesma, não tinha condições, mas o Senhor vem e enche. E é assim com cada um dos irmãos, cada um dos professores. Talvez os professores podem até ter pensado, mas eu ser professor, né? Tanta gente qualificada, tanta gente aí melhor do que eu, mas o Senhor escolheu você e Ele te capacita. E Ele capacita cada um de nós, né? E isso é que é importante, reconhecer que o Senhor é quem faz isso por nós. Verdade. É interessante que esse modo de atuação do Espírito é diversos modos, né? O Espírito é o mesmo, como Sim. a própria Bíblia fala, né? Mas a forma como ele age é diferente nos tempos, nas pessoas, Sim. né? Olha que coisa linda, porque né? Pode alguém estar tendo esse pensamento. Eu vou desistir porque eu não consigo.
Eu não sou capacitada, eu não tenho capacidade, mas quem capacita é o É Senhor, o Senhor, né? né? A gente só precisa fazer isso, reconhecer que não somos nada, que somos fracos, e Ele vem, né, e nos ajuda. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa lição, professor, e o último ponto fala sobre esse período de paz. Por quê? O líder estava cheio do Espírito Santo, foi capacitado pelo Espírito Santo, e agora ele tem condição de liderar o povo ali, de ser juiz. Então, agora, toda vez que tem um problema, eles vão até Otiniel, eles levam esse problema para ele. E esse homem cheio do Espírito Santo vai garantir um período de paz ali em Israel. Olha só que foram 8 anos sendo escravizados, mas eles tiveram 40 anos de paz. Olha que maravilha, né? Sim. Tudo porque Deus levantou um homem, por bondade e misericórdia dele, ele levantou o homem, capacitou esse homem, encheu esse homem do Espírito Santo, e no período em que ele estava ali, julgando Israel, houve paz em Israel. E isso é muito maravilhoso, porque isso também reflete na nossa vida. Muitas vezes, num lugar, num ambiente, a nossa presença cheia do Espírito Santo vai garantir, possibilitar que tenha paz naquele lugar. No nosso próprio lar, né, que muitas vezes pode acontecer alguma confusão, algum problema, mas nós, com o Espírito Santo, nós podemos transmitir essa paz. O jovem pode transmitir essa paz no ambiente onde ele trabalha, no ambiente onde ele estuda. Mas para isso nós precisamos da ajuda sempre do Espírito Santo. Então, professor, que Deus abençoe sua vida, que Deus possa te capacitar, que você possa se render ao Espírito, para que Ele possa te capacitar para você poder continuar exercendo essa tarefa tão importante, que é ser um líder dentro da sua sala. Deus abençoe sua vida.